Ora, hoje cá estamos novamente, sendo que temos um objetivo muito específico. É que fala-se normalmente sobre o imposto, não se conhece a sua designação, que será feita no excerto, mas, por outro lado, também não se conhece a sua origem, sendo que também iremos ter de tecer considerações sobre as suas géneros noutro imposto. Mas agora interessava-nos essencialmente, à luz do direito, como é que efetivamente existe esta prerrogativa de uma entidade, neste caso a autoridade tributária, de proceder a obrigar os sujeitos passivos ao cumprimento de determinadas obrigações fiscais, obrigações estas que são previstas na lei, porque nós, conforme sabemos, a Lei Geral Tributária é um diploma tributário enunciativo de uma série de princípios que se encontram também plasmados na Constituição da República Portuguesa. Aliás, se nós tivermos o cuidado de compulsar designadamente o artigo 8º, no artigo 8º vamos encontrar o princípio da legalidade tributária. Isso significa que todos os contribuintes que se encontrem em determinadas circunstâncias terão que cumprir todas as obrigações acessórias que são inerentes a essas circunstâncias. Basicamente, importa dizer que, se estivermos face a um contribuinte que exerce a sua atividade em nome individual, este contribuinte que exerce a sua atividade por conta própria em nome individual, o empresário em nome individual, tem que apresentar as declarações que emergem da declaração do Código do IRS. Se estivermos face a pessoas coletivas ou também pessoas singulares em determinadas circunstâncias, que são também situações que traremos à colação também noutro momento, nós sabemos que a pessoa coletiva tem que cumprir as obrigações que lhe são também inerentes e que estão determinadas no Código IRC. E dando observância àquilo que está prescrito no Código IRC ou dando observância ao que está prescrito no Código IRS, estamos a dar cumprimento ao princípio da legalidade tributária, ou seja, aquilo que é as obrigações que o sujeito passivo está adstrito ao seu cumprimento por força da lei. Ou seja, há um cumprimento ao pelegis, um cumprimento por força da lei, há uma determinação superior e como nós sabemos que as determinações superiores têm que estar imperiosamente prescritas na lei. E quando se fala desta superioridade, é uma superioridade que nós sabemos que existe em termos da polis, da sociedade, e a sociedade tem as suas regras. Por isso é que existe um provérbio latino segundo o qual onde há sociedade há direito, ubi societas ibi ius, onde há sociedade há direito. E efetivamente é assim. Mas neste momento, para vermos direito, já não estamos a remontar ao período da Lei das 12 Tábuas, neste momento, para termos o direito, sabemos que o direito está fracionado. E uma das suas frações consiste exatamente no direito tributário. E então é aí que entra a Lei Geral Tributária, que embora seja um diploma relativamente odierno, isto porque sabemos que ela entrou em vigor apenas em 1 de janeiro de 1999, pese embora toda a preparação que a antecedeu, mas o que interessa efetivamente ao sujeito passivo é que ela entrou em vigor em 1 de janeiro de 99 e veio trazer-nos então, apresentar-nos este elenco de princípios estes que vão de encontro à própria Constituição, como nós sabemos, remonta ao ano de 1976. E encontramos então o princípio da legalidade tributária, portanto todos nós na qualidade de cidadãos, independentemente de sermos cidadãos residentes ou não, depende das circunstâncias,
estamos sujeitos a este princípio desde que, por alguma das situações, ou porque somos considerados residentes, ou porque não somos residentes, e isto já no âmbito do IRC temos cá estabelecimento estável, ou então porque mesmo como pessoas singulares oferimos transitoriamente rendimentos no nosso país, e isto também leva ao seu enquadramento em termos tributários. E conforme, embora a tributação apareça em sede própria, quer seja em sede IRS, quer seja em sede IRC, quer seja em sede de IVA, paralelamente com o RITI, como é evidente, todas estas situações estão plasmadas na lei, e daí o dizer-se que todos os contribuintes que encontrem em determinadas circunstâncias estão sujeitos ao princípio da legalidade e, no caso, ao princípio da legalidade tributária, porque têm que cumprir as obrigações acessórias que, de conformidade com as circunstâncias referidas, estão sujeitos à observância daquilo que a lei prescreve. A lei prescreve, mas o seu princípio constitucional brota então do artigo 8º da Lei Geral Tributária, ou seja, a observância então a todos os ditames de natureza legal no que concerne aos diplomas de natureza tributária. Aliás, nós, estendendo um bocadinho mais a questão, poderemos dizer que o próprio princípio da proteção jurídica, e que também está consignado na Lei Geral Tributária, concretamente no artigo 9º, que também está previsto conforme dissemos, na Lei Geral Tributária, o próprio princípio da proteção jurídica. Ou seja, aqui também temos direito, no caso da nossa impossibilidade, eventualmente impossibilidade económica, para fazer face a encargos que sejam suscetíveis de permitirem o nosso acesso ao conhecimento em termos tributários, ou de permitirem o nosso patrocínio, nós fazermos representar por um advogado, como já temos trazido, o tema que já temos trazido à colação quando se fala dos processos que correm pelos tribunais administrativos e fiscais, porque ao alcance dos sujeitos passivos, como nós sabemos, existem meios de reação que são consignados em diploma próprio, e já sabemos que estão no Código de Procedimento e Processo Tributário, e depois outro tipo de legislação subsidiária, ou outra que até atua eventualmente em paralelo quando estão reunidos os seus requisitos, como é o caso também da Lei Geral Tributária. E são questões estas, aliás, por exemplo, a questão da retroatividade também está prevista no artigo 12 da Lei Geral Tributária. Curiosamente, uma situação coincide também com o artigo 12 do Código Civil, que tem por epígrafe a aplicação da lei no tempo. Portanto, todas estas questões estão vertidas na lei, e isto, de facto, este pequeno excerto que estamos hoje a fazer é para mostrar, para vos mostrar que as coisas não surgem por acaso, as coisas têm que ter o seu fundamento, têm que ter o seu suporte legal, não vamos dizer outros princípios de outra natureza, que também serão evocados eventualmente noutro excerto, princípios de natureza constitucional, como o princípio da igualdade, da proporcionalidade, da equidade, o princípio do Estado de Direito Democrático. Não é aí que queremos chegar, mas por enquanto. Mas, por exemplo, se falarmos na questão dos impostos, saber mesmo os próprios sujeitos, como é que eles são classificados, é que a regra nos impostos, para não dizer que é sempre assim, é o sujeito ativo de um lado, isso é a regra, o sujeito ativo de um lado, o sujeito passivo do outro. Mas o sujeito ativo não é por acaso que é sujeito ativo, nem o sujeito passivo não é por acaso que é sujeito passivo.
não é só olhando às determinações, às prescrições legais. Porque o próprio artigo 18 da Lei Geral Tributária nos diz: o sujeito ativo da relação tributária é entidade de direito público titular do direito de exigir o cumprimento das obrigações tributárias, quer diretamente, quer através de representante. Quando se fala aqui diretamente, quer através de representante, esta situação do representante é uma situação extensiva, tanto assim que nós, se transportarmos isto para as pessoas coletivas, o representante é o representante, em regra, que também cujo nome, cuja identificação se encontra no Pacto Social. E como ela se encontra no Pacto Social, é essa pessoa que representa a sociedade, que é concedido o privilégio de representar a sociedade, privilégio por um lado e ónus pelo outro, como é evidente, esta pessoa é efetivamente o representante da sociedade. Estamos a falar da sociedade, estamos a falar de uma pessoa coletiva, como é evidente, e isto é extensivo a todas as pessoas coletivas que estão sujeitas, também por força do já cognominado, referido princípio da legalidade, estão sujeitas ao... pessoas coletivas estão sujeitas a IRC. Ora, também poderemos eventualmente restringir-nos ao âmbito das pessoas singulares, e as pessoas singulares há situações que são obrigatoriamente, exigem, por força também da lei, neste caso do Código Civil, sobretudo se forem menores, que exigem ou se tiverem pais, o poder, digamos que a minoridade e essa limitação que existe de atuação é suprida pelo poder paternal. Se não existir poder paternal, claro que existirá certamente ou um tutor ou um curador, nomeados também pela entidade competente, ou seja, que é pelo Tribunal Judicial. Mas esta questão do artigo 18, o sujeito passivo, o sujeito ativo, isto é que importa, diz-nos o número 2, quando o sujeito ativo da relação tributária não for o Estado, quando não for o Estado sujeito ativo, todos os documentos emitidos pela administração tributária mencionarão a denominação do sujeito ativo. Porque o sujeito ativo também, como nós sabemos, os impostos têm natureza estadual ou têm natureza local. E então, se tiverem natureza local, claro que o sujeito ativo não é, como é evidente, o próprio Estado. O número 3 vem de encontro àquilo que já dissemos previamente, é que o sujeito passivo é a pessoa singular ou coletiva. Pronto. Ou está sujeito a IRS, ou está sujeito a IRC, é a pessoa singular ou coletiva. É o património ou organização de facto ou de direito que, nos termos da lei, está vinculado ao cumprimento da prestação tributária, seja como contribuinte direto, substituto ou responsável. Portanto, isto vai de encontro, aliás, a considerações que já dissemos previamente. Isto é o que nos importa essencialmente a extrair aqui do artigo 18. É claro que poderíamos trazer à colação outros princípios que aqui estão mencionados, porém não nos parece que seja o momento pertinente para fazer essa ação. O que nós queremos é retroagir às nossas considerações iniciais quando dissemos que era preciso perceber toda a originalidade, mas em termos contemporâneos, porque, tal como dissemos, as genes sobre os impostos podemos tecê-las brevemente, mas o que interessa de momento é em termos contemporâneos. Em termos contemporâneos vimos que a Lei Geral Tributária obtém uma compilação de princípios como se viesse subrogar
aquilo que a própria Constituição que nós temos como cidadãos, porque a nossa Constituição da República Portuguesa foi concebida para cidadãos, independentemente, ou seja, tem um caráter muito mais lato, muito mais extensivo, independentemente de ser ou não contribuinte, atendendo a uma conjuntura de fatores que o classificam como contribuinte por força do já mencionado princípio da legalidade tributária. E então, se formos remontarmos à nossa já pregoada gênese do imposto, mas em termos contemporâneos, nós temos que ser curiais em proceder à afirmação de que o artigo 103 da Constituição, o artigo 103 da CRP, define a estrutura do imposto no seu número 2. Os impostos são criados por lei que determina a incidência, a taxa, os benefícios fiscais e as garantias dos contribuintes. Ora, efetivamente, é assim. Os impostos são criados por lei. Cá está o princípio da legalidade, que não só está prescrito, conforme vimos na Constituição da República Portuguesa, como também já vimos que está previsto, embora só a partir de janeiro de 1989, como está previsto também, 1999, desculpem, na Lei Geral Tributária. Ora, e diz-nos então o artigo 103, os impostos são criados por lei, obedece ao tal princípio da legalidade, que, como nós vimos, está prescrito no artigo 8º da LGT, que determina a incidência. Isto vem-nos dizer quais são as fases pelas quais deve passar o imposto. Quer dizer, o imposto, antes de mais importa dizer, quando diz que são criados por lei, é porque existe efetivamente um diploma ordinário que vai prever cada uma das situações relativamente à tributação também de um contribuinte que se encontra em determinadas circunstâncias. Portanto, os impostos são criados por lei, ou seja, esta parte da situação que corresponde à legalidade tributária e que nós vimos no artigo 8º, esta situação vai-nos aparecer por força da Constituição e por remissão da própria Constituição numa lei de natureza ordinária, que são aquelas que nós conhecemos, o Código de IRC, o Código de IRS, o Código do Imposto Único de Circulação, o Código do Imposto de Selo e assim sucessivamente. É aí que encontramos efetivamente a lei ordinária. Ora, diz-nos também a seguir que esse tal diploma de natureza ordinária vai determinar qual é a taxa, vai determinar quais são os benefícios fiscais e vai determinar quais são as garantias dos contribuintes. Ora, se até 1989, até a reforma tributária operada nessa altura, em que são abolidos os códigos que nós tínhamos, do Código do Imposto de Mais-Valias, o Código do Imposto Profissional, o Código do Imposto Complementar, o Código da Contribuição Industrial, se nesses códigos, se as próprias penalidades estavam aí previstas, que hoje estão previstas no regime geral das infrações tributárias, ao tempo estavam previstas no seu próprio código. Embora também fossem mais restritas, se tivessem um campo mais restrito do que temos hoje, e o restante de situações, aquelas chamadas ao tempo da natureza contravencional, estavam prescritas no Decreto-Lei 433/82. É verdade que o Decreto-Lei 433/82 ainda hoje se utiliza, e utiliza-se de certa forma em paralelo com o REGIT, ou seja, com o Regime Geral das Infrações Tributárias. Mas dizíamos então que determina a incidência, as taxas, os benefícios fiscais. Ora,
os próprios benefícios fiscais hoje têm natureza remissiva. Se ao tempo os benefícios fiscais constavam também, digamos, da própria compilação legislativa, concernente a determinado imposto, hoje não é assim. Hoje não é assim. Hoje, o artigo 103 da Constituição tem caráter remissivo. Porquê? Porque os benefícios fiscais não estão previstos na lei ordinária, embora esteja previsto em determinadas situações, mas com um caráter muito restrito. Aliás, nós vemos no IRC que algumas isenções, mas isenções que são quase intuíveis, atendendo à sua própria natureza, às suas próprias especificidades, o Estado, autarquias locais, etc., porque estão previstas no artigo 7º do Código de IRC, mas os restantes benefícios já não estão todos no Código do Estatuto dos Benefícios Fiscais. Portanto, por isso é que nós dizemos que o Código tanto a Constituição como a própria LGT têm caráter remissivo no que concerne às garantias dos contribuintes, aos benefícios fiscais, porque os benefícios fiscais efetivamente constam em diploma próprio, ou seja, o Estatuto dos Benefícios Fiscais, e por isso sempre iremos dizer que o Estatuto dos Benefícios Fiscais tem natureza remissiva, porque há outro diploma que hegemonicamente lhe é superior, que faz remeter para a lei ordinária essas prescrições legais sobre a situação dos benefícios. O mesmo se torna extensivo também às garantias dos contribuintes. As garantias dos contribuintes, sobre as quais nos fala o artigo 103 da Constituição, as garantias dos contribuintes também têm caráter remissivo. E têm caráter remissivo também porque elas vão integrar um diploma também específico, que no caso é o Código do Processo e Procedimento Tributário e eventualmente coadjuvado também em determinadas situações, para não dizer em todas, isto em termos abstratos, pela Lei Geral Tributária. É claro que esta própria definição, quando nos dá esta definição, nós entendemos que o artigo 103 tem uma natureza muito anacrónica. Tem uma natureza muito anacrónica porque hoje em dia os impostos serem criados por lei, portanto, quanto ao princípio da legalidade tributária não há qualquer objeção, mas dizer que os impostos são criados por lei que determina a incidência, a taxa, os benefícios fiscais e garantias dos contribuintes, sim, é verdade, mas vamos ver isto em diploma próprio. Portanto, achamos que o diploma é anacrónico, até porque omite algumas nomenclaturas que devem ser imputadas à tal lei ordinária. Se pegarmos designadamente no Código de IRS, nós vamos encontrar efetivamente a incidência é fracionada, a incidência é subjetiva e objetiva, mas vamos encontrar a taxa sim, vamos encontrar benefícios fiscais, já sabemos que não, que estão em diploma próprio, nem vamos encontrar as garantias dos contribuintes, mas há outras nomenclaturas que efetivamente estão omitidas no artigo 103 da Constituição, designadamente se estivermos a falar no IRC, a determinação do lucro tributável, designadamente tanto em IRC como em IRS, se estivermos a falar na determinação da matéria coletável, e para já não falarmos também num diploma que envolve outra especificidade, que é o caso do IMI, em que a tributação é feita em circunstâncias muito específicas, com um modus operandi que também é muito específico, designadamente se pensarmos que relativamente às avaliações, ou seja, para encontrarmos valor patrimonial tributável, para encontrarmos valor sobre o qual vai incidir a taxa para nós obtermos a liquidação, se pensarmos nisso, é verdade que
estamos face a um diploma de uma natureza sui generis, de uma natureza que não é prevista, não queríamos que fosse detalhada, mas que não é prevista, mesmo em termos abstratos, tanto na Constituição como até na LGT. Ora, por isso mesmo é que a nossa posição no que concerne ao artigo 103 da Lei Geral Tributária, a nossa posição é um bocadinho diferente. A nossa posição é que, no que concerne à estrutura, digamos que o imposto passa por estas fases: incidência, e já sabemos que incidência é objetiva e subjetiva, passa pelas não sujeições. Nós, se pensarmos no IRC, não sujeito, quem é que não está sujeito? Estão os rendimentos do imposto especial sobre o jogo. Aliás, se pensarmos também de forma assim mais minuciosa, as próprias sociedades de transparência fiscal não estão sujeitas ao pagamento do imposto, porque sabemos que a matéria coletável que é refletida no IRC, ou seja, que vai servir a matéria coletável, vai integrar todos os outros rendimentos do contribuinte para a determinação do rendimento global em sede de IRS. Ora, depois, para além das não sujeições, temos as isenções. Poderão algumas estar, que têm natureza taxativa, estarem ou não previstas no código, no próprio código, na própria compilação legislativa, mas há outras que certamente não estarão. Vamos encontrá-las aonde? Vamos encontrá-las no Estatuto dos Benefícios Fiscais. Entretanto, temos a determinação da matéria coletável, temos as taxas, a liquidação, a cobrança, excetuando, ressalvo-se aqui, excetuando a cobrança coerciva, porque como sabemos, a cobrança coerciva também a vamos encontrar em diploma próprio e, no caso, no Código de Procedimento e Processo Tributário, ou seja, no CPPT. Ora, independentemente do que estamos estado a transmitir, o artigo 3º também, voltando à colação com a LGT, o artigo 3º também nos vai dizer quais são os tributos, dá-nos uma classificação de tributos. Ora, os tributos podem ser fiscais ou parafiscais. Depois existe esta particularidade e também iremos cá evocar uma altura destas, uma situação muito específica, de situação de encapotada de tributos parafiscais. De qualquer forma, pronto, importa agora fixar esta ideia de que os tributos são fiscais e parafiscais, são estaduais, regionais e locais. Os tributos compreendem então os impostos, incluindo os aduaneiros, impostos especiais e outras espécies tributárias criadas por lei, designadamente as taxas e demais contribuições financeiras a favor de entidades públicas. Nós vamos ver aqui que este artigo 3º, que dá a designação dos tributos, acaba por ter um caráter mais abrangente do que o artigo 103 da LGT, isto quando formos dar a classificação de imposto. Entretanto, o seu número 3 também do artigo 3º da LGT, o regime geral das taxas e das contribuições financeiras referidas no número anterior consta da lei especial. Nós já sabemos que consta da lei especial, e essa lei especial é a lei ordinária, assim considerada lei especial porque efetivamente ela tem as características específicas para contribuintes que se encontrem em determinadas circunstâncias. Ora, nós começamos assim a ver por aqui que os impostos para surgirem têm que ter um suporte legal. O suporte legal começa na nossa Constituição, na Constituição da República Portuguesa, e é a Constituição da República Portuguesa que faz, entretanto, a sua remissão para diplomas especiais,
cada um com a sua natureza sui generis, faz a sua remissão para um diploma que, no que diz respeito às garantias dos contribuintes para o CPPT e LGT, e faz a remissão para outro diploma em sede de benefícios fiscais, que é o Estatuto dos Benefícios Fiscais. E basicamente hoje o que vos tínhamos de transmitir sobre esta matéria, sobre a percepção que deveriam ter sobre as géneros do imposto em termos contemporâneos, sobre a sua vigência, melhor assim, sobre a sua vigência em termos contemporâneos, é efetivamente saber que ela está prevista em termos hegemónicos na Constituição da República Portuguesa, depois que nos aparece em diploma especial, obedecendo também ao princípio da legalidade tributária. E obedece ao princípio da legalidade tributária, logo em termos hegemónicos, na própria Constituição, como obedecendo ao princípio da legalidade tributária de conformidade com o que está previsto, conforme vimos também na LGT, nos princípios constitucionais de direito tributário e, no caso, no artigo 3º da LGT. Ora, portanto, importa aqui reter então esta ideia e que sobre outros temas cá voltaremos um dia destes, e temos efetivamente todo o prazer em fazer, todo o prazer em transmitir todos os conhecimentos que estão ao nosso alcance, independentemente de estarmos sujeitos a apreciações que não sejam da melhor natureza, mas